Olá, saudações a todos e todas. Eu sou o professor Wagner, do Cefet RJ. Estamos trabalhando hoje uma aula aqui de circuitos elétricos em eletrodinâmica. Estamos na parte 3. Esse é um curso de eletromagnetismo do Cefet. E aqui é um apanhado do que nós já aprendemos nesse curso até o momento. Nós falamos dos princípios básicos da eletrostática, estrutura da matéria, processos de eletrização, leis de Coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica, e na aula passada nós trabalhamos as leis de Ohm. Bom, eu começo fazendo um apanhado geral sobre circuitos elétricos, entender como funciona o circuito elétrico simples e como se propõe o circuito elétrico, os aparelhos de medição e suas grandezas, é o objetivo dessa aula. As definições, entende-se por um circuito elétrico conjunto de componentes constituídos por um ou mais geradores elétricos que alimentam determinados dispositivos. E aqui, os elementos básicos que compõem um circuito elétrico. Fonte de alimentação, são basicamente dínamos, alternadores ou eletroquímicos, que são as pilhas e baterias. Os condutores isolantes são os fios elétricos, que conduzem a eletricidade ao longo do circuito. Os aparelhos de proteção, comando e corte, aparelhos de medida e contagem, aparelhos de regulação e receptores. Aqui nós temos um pequeno esquema de um circuito elétrico em corrente alternada. E aqui um esquemário de um circuito elétrico de corrente contínua. Fazendo uma revisão rápida, porque nós já tratamos sobre isso no início do curso, são os condutores isolantes, que no circuito basicamente são os fios, que são recobertos por um material isolante, geralmente de borracha. E os materiais condutores mais utilizados são cobre e alumínio. Bom, os aparelhos de proteção basicamente têm a função de proteger o circuito, principalmente em casos de curto-circuito, sobrecarga ou fuga de corrente. E aqui alguns exemplos dos componentes mais comuns, nessa parte do circuito, que é a parte de proteção, são os disjuntores, fusíveis e o relé térmico. Bom, basicamente esses componentes, ao aquecerem, no caso de uma sobrecarga, um curto-circuito, eles vão abrir, fundindo, e ao abrir significa interromper a corrente elétrica, o fluxo de energia será interrompido no circuito. Aparelhos de corte de comando são muito comuns no nosso dia a dia. Basicamente, eles têm a função de ligar ou desligar o circuito. Aqui nós temos alguns exemplos. Um interruptor comum, que nós temos em todas as residências. Um comutador de escada, que era muito comum antigamente em condomínios. Você liga a luz no térreo, por exemplo, e desliga quando chega no seu andar. É o chamado three-way. Um comutador de lustres, para você ligar lâmpadas independentes no lustre, e um regulador de intensidade, que foi muito utilizado, principalmente na década de 90 e início da década de 2000, para controlar a intensidade, por exemplo, de ventiladores. Bom, esse slide tem uma função muito simples, de esclarecer ao aluno que existe uma etiqueta nos aparelhos com valor nominal, que é um valor aferido por órgãos ou agências reguladoras. No caso aqui nós vemos a etiqueta de uma lâmpada, que foi aferida pelo Inmetro, onde algumas informações básicas são contidas, como por exemplo a potência, o fluxo luminoso, a eficiência. Lembrando que em muitos aparelhos a eficiência é classificada por letras, A, B, C, D ou E, sendo que hoje em dia até automóveis, por exemplo, são classificados por esse tipo de etiqueta. Aparelhos de medida, contagem e regulação. Nós temos aqui alguns exemplos, basicamente o amperímetro, o voltímetro, o atímetro, o ohmíter ou ohmímetro. E o multímetro, que é o aparelho que condensa vários instrumentos de medição num só. Aqui nós temos o exemplo de um multímetro digital, onde rodando esse dial, você pode selecionar qual aparelho que você vai utilizar, por exemplo, um medidor de corrente alternada, um medidor de corrente contínua, um ohmímetro e até capacímetro tem nesse tipo de aparelho aqui. Aqui é a foto de um aparelho semelhante àquele um pouco mais antigo, que é um aparelho analógico, que ainda funciona com um galvanômetro aqui, uma bobina, que ao passar a corrente o fluxo magnético gera uma deflexão nessa agulha. Aqui um exemplo de um alicate amperímetro, que tem uma garra que vai se abrir, para você poder abraçar um fio, por exemplo, condutor,
e você vai poder medir a corrente elétrica que passa por esse fio através do campo magnético que ele gera. Os aparelhos de medição mais comuns que nós vamos utilizar em circuitos elétricos no ensino médio são o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro, o próprio nome já dá a entender o que ele está medindo, ele está medindo corrente elétrica. E o voltímetro, ele vai medir a tensão ou a DDP entre dois pontos. Aqui eu tenho um exemplo de como são feitas as conexões desses aparelhos num circuito elétrico, um circuito bem simples. Nós notamos que o amperímetro é ligado em série, o que também é intuitivo, já que ele quer medir a corrente elétrica que passa por esse fio. E o voltímetro está medindo em paralelo, está medindo o circuito em paralelo, porque ele tem que medir a DDP entre dois pontos. Bom, como o amperímetro é ligado em série, ele não deve interferir no circuito quando ele é conectado. Para que isso aconteça, a sua resistência tem que ser praticamente nula, porque ao ser conectado aqui, se ele tiver uma resistência, ele vai ter uma DDP e isso vai alterar o circuito de alguma maneira. Não é esperado que aquele aparelho de medição esteja trabalhando no circuito constantemente. Já o voltímetro, como ele é ligado em paralelo, a gente tem uma característica diferente do amperímetro. A sua resistência tem que ser praticamente infinita. O que significa infinito aqui? A resistência do voltímetro tem que ser muito superior à dos componentes do circuito. Então a corrente, ao chegar nesse ponto, como já estudamos a lei de Kirchhoff, a corrente vai se dividir. Então parte da corrente vai vir para cá, passando pelo voltímetro, parte da corrente vai vir passando por esse resistor. Se o voltímetro tiver uma resistência compatível com a resistência que ele está medindo, vai haver uma divisão dessa corrente aqui. Então isso vai alterar o circuito, vai alterar a DDP sobre esse resistor aqui. Vai alterar a medição do que a gente está fazendo. Então, é importante que o voltímetro seja um voltímetro ideal. Então, ele tem que ter uma resistência infinita, muito grande comparada a esse resistor, por exemplo, para que a corrente não divida ao chegar nesse ponto, ou, se ela se dividir, como uma situação real, seja muito pequena a fração que vai passar por aqui. Vamos abrir um parênteses aqui para estudar um pouquinho as associações de resistores, que isso vai ser muito comum nos problemas de ensino médio, nos problemas de concurso. Tá? Nós temos basicamente 3 tipos de associações: associação em série, paralelo e uma associação mista. Nas decorações natalinas, por exemplo, nós vemos várias luzezinhas, várias lâmpadas conectadas uma ao lado da outra, e é muito comum que uma dessas lâmpadas queimar, outras parem de funcionar também. Antigamente, quando uma queimava, todas as lâmpadas da sequência paravam de funcionar. Atualmente, essas lâmpadas são ligadas em conjuntos menores, que são ligados depois em paralelo. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que é essa ligação, de tal forma que quando uma lâmpada queima, 4 ou 5 dessa sequência queimam. Então, nós observamos que numa ligação em série, se uma lâmpada da série queima, outras que estão conectadas a ela vão parar de funcionar. As conexões dos eletrodomésticos em uma residência, por exemplo, elas são feitas em paralelo. E elas têm que ser feitas assim porque as ligações têm que ser independentes. Então, uma característica da ligação em paralelo é que todos os aparelhos vão estar conectados à mesma diferença de potencial. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, 120 volts, que é a diferença de potencial entre A e B. Temos aqui um circuito de proteção, que é um fusível, e vários equipamentos residenciais conectados nessa mesma tensão. De tal sorte que você não precisa, por exemplo, acender a lâmpada para usar o ferro elétrico, como seria numa ligação em série. Você não precisa, ao usar o chuveiro, ter que ligar o liquidificador. Então, são ligações independentes e, além disso, elas estão na mesma diferença de potencial, que não acontece na ligação em série, já que o potencial vai caindo. Na associação em série, como nós temos o exemplo aqui da figura, os resistores estão ligados um na sequência do outro, né? Há uma bateria aqui, que fornece uma diferença de potencial entre A e B, e nós representamos aqui essa diferença de potencial pela letra U. Os resistores estão numerados entre R1, R2 e R3, e aqui nós vemos a corrente I, que está passando por todos eles. Uma característica desse circuito é que a mesma corrente passa por todos os resistores. Então, nós estamos vendo aqui a representação gráfica, e nós vamos ter como característica dessa conexão, repetindo,
A corrente elétrica será a mesma em todos os resistores, mas a diferença de potencial em cada um deles será diferente. Então, nós temos aqui representada o 1, o 2 e o 3, o U total, e a corrente I, que é a mesma passando em todos os resistores. Então, para chegar numa conclusão sobre qual seria o resistor equivalente, um resistor que eu poderia substituir esses 3 resistores por um só, eu vou fazer uma pequena dedução aqui bem rápida, tá? Considerando que a diferença potencial entre A e B é a soma das diferenças potenciais nos 3 resistores, ou seja, há uma queda de potencial em cada resistor. E se eu somar essas quedas, eu vou ter a queda total de A até B. Lembrando que o 1 é igual a R1I, o 2 é R2I e o 3 é R3I, seguindo a lei de Ohm que nós já estudamos. Logo, RI é igual a R1I mais R2I mais R3I, ou seja, a queda de potencial entre A e B, que é RI, seria a resistência equivalente que substituiria essas 3 resistências, é a soma das quedas de potencial em cada um dos resistores. Posso cortar a corrente, já que é a mesmo valor, e eu fico com uma resistência equivalente, que eu vou chamar aqui de REC, como sendo R1, R2 e R3 somados. Ou seja, essa é uma resistência única que eu poderia substituir as 3 resistências que estão aqui visualizadas em série, e eu teria a mesma queda de potencial entre os pontos A e B. Se eu tivesse N resistores conectados, né, que eu estou representando R1, R2, R3, uma reticências, né, dando a entender que tem vários resistores, até um resistor Rn, somadas todas as quedas de potencial em cada um deles, eu vou ter a queda de potencial entre A e B, e se eu quiser resistência equivalente, basta eu somar todos esses resistores. Pequeno exercício aqui rapidamente. Nós temos uma conexão simples aqui de 2 resistores em série, R1 e R2. Visualizamos ali a queda de potencial U1 e U2 e a queda de potencial total U, representadas ali na figura. A figura representa a associação de 2 resistores em série, em que a DDP U1 vale 12 volts. Determine as intensidades de corrente U1 e U2, a DDP U2 e a DDP U, e a potência dissipada em cada resistor. Então, vamos lá, né? Resolvendo a letra A, como o 1 é igual a R1 e 1, 12 é igual a 3 e 1, então I1 é igual a 4 amperes. Bom, note que é uma ligação em série, então I1 é igual a I2, logo I2 é igual a 4 amperes também. Então, já resolvemos o item A. Para o item B, basta utilizar a informação do item A, lembrando que o 2 é igual a R2 e 2, a corrente é uma só, então o 2 é 7 vezes 4, ou seja, 28 volts, e a DDP total pode ser calculada como a resistência equivalente vezes a corrente. A resistência equivalente é a soma de 3 mais 7, e a corrente 4 amperes. Então, eu posso calcular assim 40 volts. Há uma outra forma também de calcular o U, que é somando o 1 e o 2. Nós já temos a informação de 12 volts, que é o 1, e temos a informação de 28 volts, que foi calculada no item B ali em cima. Então, basta somar dando os 40 volts que nós já tínhamos determinados ali pela resistência equivalente vezes a corrente. Letra C, lembrando que quem pode rir ao quadrado. Então, a potência dissipada no resistor 1, que eu vou chamar de P1, é 3 vezes 4 ao quadrado, ou seja, 48 watts. E a potência dissipada no resistor 2 será 7 vezes 4 ao quadrado, 112 watts. Então, assim, resolvemos a questão 1, muito simples, utilizando os conceitos básicos aí, que são a lei de Ohm e a associação de resistores em série. Vamos fazer mais um? No trecho do circuito temos que I é igual a 2 amperes e U é igual a 100 volts. Calcule R e U'. Bom, vamos lá.
Se nós temos a corrente e sabemos que a corrente é a mesma em todos os resistores do circuito, como é que nós vamos calcular o U'? Usando a lei de Ohm, U é igual a RI, U' é igual a 20 vezes 2, 40 volts. E para calcular o R, o que a gente vai fazer? Usar a lei de Ohm de novo, onde U é igual a 100, igual a R vezes 2. Então, R é igual a 50 ohms. Mais uma questãozinha bem simples aí que nós matamos. Vamos agora ver como é que é a resistência equivalente em paralelo. Dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando são interligados de tal maneira que fiquem submetidos à mesma DDP, a mesma diferença de potencial. Então está aí uma figura representativa. Nós temos ali R1, R2 e R3 ligados a uma bateria, uma pilhazinha. E aqui o esquema com os símbolos, né, de R1, R2 e R3 ligados a uma diferença de potencial entre os pontos A e B, representado pela letra U. Nós estamos vendo aqui que pela lei de Kirchhoff, a corrente ao chegar nesse ponto ela vai se bifurcar, ela vai se dividir em I1, I2 e I3, mas todos os três resistores estão submetidos à mesma diferença UAB. Então eu vou usar esses dois aspectos para tentar achar aí uma resistência equivalente. Então a corrente total é I1 mais I2 mais I3. Como a corrente é U sobre R, utilizando a lei de Ohm, só está passando o R para o outro lado, nós vamos escrever o I total como U sobre R, onde o R é aquela resistência equivalente, e as demais correntes eu vou substituir por U sobre R1, U sobre R2 e U sobre R3. Posso cortar o U. Lembrando que ao cortar eu vou ficar com 1 aqui em cima, então 1 sobre a resistência equivalente, nosso REC, será 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a conclusão que nós chegamos é que a resistência equivalente pode ser calculada através do seu inverso, como sendo a soma dos inversos das resistências que compõem o circuito em paralelo. Essa é a representação da nossa resistência equivalente, submetida a uma diferença potencial UAB, representada ali pela letra U. Se eu tiver N resistências conectadas, uma representação aí em paralelo de N resistores conectados aqui, submetidos à mesma diferença potencial, basta ir somando os inversos, lembrando que nós estamos calculando o inverso da resistência equivalente, depois nós temos que fazer o inverso ali. Bom, há um jeito rápido de calcular a resistência equivalente quando eu tenho dois resistores, né? Basta tirar o MMC disso aqui e depois inverter, fazendo o produto sobre a soma. E se nós tivermos todos os resistores da conexão iguais, de valores iguais, basta dividir pelo número de resistores, já que nós vamos ter aqui uma soma de várias frações com o mesmo denominador. Então nós vamos somar o numerador, conservar o denominador, e depois, quando eu inverter, eu vou ficar com o valor da resistência, que era o denominador antes, o valor único, dividido pelo número de resistências que estão conectadas. Vamos praticar? Isso aí. Vamos fazer um exercíciozinho. Considere a associação de resistores conectados no circuito de tal forma que I é igual a 8. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B e as intensidades de corrente I1 e I2, que são essas que estão se bifurcando aqui. Bom, a resistência equivalente, 1 sobre REC, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Podemos calcular dessa maneira. Muito simples, é só substituir os valores aqui. 1 sobre 18 mais 1 sobre 6. Para resolver isso aqui, eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3. 3 sobre 18. 1 mais 3 é igual a 4. Conserva o 18. Inverte. A resistência equivalente vai ser 18 sobre 4, que é 4,5 ohms. Tem uma maneira rápida de fazer isso? Tem. Fazendo o produto sobre a soma. Substituindo os valores, vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa, 18 vezes 6, mais 18 mais 6, igual a 4,5 ohms. Então, beleza, com isso a gente mata o item A. Vamos ao item B. Bom, o item B, muitos alunos vão falar assim, não, professor, você fazer de cabeça isso aí. Porque como eu tenho em cima 18, embaixo eu tenho 6, e em cima é 3 vezes o valor que eu tenho embaixo,
1/4 vai passar por aqui e 3/4 vão passar por aqui, não é isso? Mas como que eu faria isso sem usar esse simples raciocínio de cabeça, né? Numa prova discursiva, você vai ter que justificar. Então, o que a gente vai fazer? 1 e 1 mais I2 é igual a 8 amperes. U é igual a RI. Logo, U é 18 vezes I1. E U também pode ser escrito como 6 vezes I2. Lembrando que a diferença potencial é a mesma, então eu posso igualar esses dois. 18 e 1 é igual a 6 e 2. Simplificando, I2 é igual a 3 e 1. Aí a gente vai pegar esse resultado aqui, vai substituir na primeira equação que eu tinha determinado ali. Então, substituindo. I1 mais 3 e 1 é igual a 8. Logo, 4 e 1 é igual a 8. E 1 é igual a 2 amperes. Bom, se 1 é igual a 2 amperes, e 2 só pode ser 6 amperes. O que bate exatamente com o que a gente tinha pensado, né? Um tem que ser 3 vezes o outro, de tal maneira que eu tenho 8 aqui dividido, né? 1/4 passando pelo resistor de 18 e 3/4 passando pelo resistor de 6 ohms. Uma resistência maior, menos corrente. Uma resistência menor, mais corrente. Mais um exercíciozinho aí. Calcule a intensidade de corrente I e a resistência R e a DDP entre os pontos A e B no circuito. Nós temos aí um circuito ao lado com 3 resistores ligados em paralelo, uma resistência desconhecida e uma corrente I desconhecida. Bom, vamos começar pela DDP. U é igual a RI, logo U é igual a 100 vezes 5, eu estou pegando só um resistor aqui, porque aqui eu não sei quanto é a corrente, mas aqui eu sei. Então, para esse resistor, a lei de Ohm está valendo, o AB tem que ser igual a 100 vezes 5, logo o U são 500 volts. Essa informação já vai ser utilizada para calcular a corrente I. O que eu vou fazer? Eu sei que a corrente que passa aqui embaixo é 1, a corrente que passa aqui é 5, a corrente que passa aqui eu não sei. Vou calcular essa corrente e depois basta somar. E para calcular o R aqui também eu vou utilizar os 500 volts, sabendo que a corrente é 1 ampere. Vamos lá fazendo o cálculo da corrente então, sabendo que aqui eu vou chamar de I1, aqui eu vou chamar de I2 e a corrente aqui em cima eu vou chamar de I3, que é uma corrente que eu não conheço ainda. Mas eu sei que U é igual a RI, logo 500 é igual a 250 vezes I3. Calculando o I3, então 2 amperes. Com essa informação eu já sei qual é a corrente I, porque a corrente I é I1 mais I2 mais I3. Então a corrente I será 1 mais 5 mais 2, ou seja, 8 amperes. Então só ficou faltando agora calcular a resistência R. Vamos fazer aqui usando mais uma vez a lei de Ohm, U é igual a RI. Lembrando que o U já foi calculado, 500 volts. R vezes I, onde I é 1 ampere, a corrente que está passando por ele aqui. Logo, a resistência é de 500 ohms. Bom, pessoal, vou ficar por aqui agora, tá? Encerrando essa parte dessa aula. Depois eu vou vir com a segunda parte dessa aula para encerrar a questão de circuitos elétricos e a gente passar depois para as leis de Kirchhoff na aula seguinte. Então é isso aí, muito obrigado a todos e todas pela atenção. Vou ficar por aqui, lembrando que na próxima aula eu farei a associação mista, vou começar desse ponto. Valeu, obrigado, tchau, tchau.